Dando prosseguimento à análise da Amazônia na segunda metade do século XVIII, no nosso encontro de hoje, iremos analisar os dois instrumentos legais que serão responsáveis por definir a questão da utilização da mão de obra indígena na Amazônia nesta última etapa de período colonial. Sendo esses instrumentos o Diretório dos Índios, implantado durante o período pombalino, e o Corpo de Milícia de Trabalhadores Indígenas, implantado durante o período mariano. Vamos lá? A primeira coisa importante a ser analisada quando nós falamos do Diretório dos Índios é que esse instrumento legal é de autoria e implementação de Francisco Xavier de Mendonça Furtado, nosso governador e capitão-general que sobe ao poder durante o período pombalino. E nós vamos perceber que a partir da implantação deste instrumento legal, a Amazônia vai passar por algumas modificações no quesito economia, no quesito civilização, no quesito administração e utilização da mão de obra indígena. Vamos lá? A primeira característica desse instrumento legal é a criação do Governo Geral dos Índios. E segundo esta determinação, fica definido que o poder temporal será exercido por colonizadores, por portugueses leigos. Vamos entender? Vamos lá. Primeiro, é preciso lembrar a você que o poder temporal é a soma de dois poderes, que seriam o poder econômico e o poder político. E aí você me pergunta, prof, mas vamos lá. O poder econômico e o poder político não estiveram sempre nas mãos do Estado? Portanto, não estiveram sempre nas mãos de colonizadores, de portugueses leigos? Não. É aí que está. Lembrem-se que pelo Regimento das Missões, o último instrumento legal que nós analisamos, a administração dos núcleos de povoamento na Amazônia estavam na responsabilidade de colonizadores missionários. Lembram disso? Com destaque para os núcleos de povoamento administrados pelos jesuítas devido à grande prosperidade dessas povoações. Lembram? Portanto, a partir do Diretório dos Índios, com a expulsão dos jesuítas, iniciativa do Marquês de Pombal, nós vimos isso no nosso último encontro, este poder econômico, político, que até então estava nas mãos dos jesuítas, passam para as mãos de portugueses, de colonizadores leigos. Ok? Aí você me pergunta, prof, mas como vai ficar a questão dos missionários? Todos foram expulsos? Presta muita atenção nesse detalhe que o tio Rafa vai te falar. Gente, cuidado para você não cair nessa pegadinha ao fazer questões de história regional. Lembre-se, o Marquês de Pombal não expulsou todas as ordens religiosas. Ele expulsou os jesuítas de Portugal e, por consequência, das colônias. Portanto, na Amazônia, nós ainda teremos a presença de mercedários, de carmelitas e de franciscanos. E é exatamente aí que mora a próxima informação que nós vamos analisar. Veja, segundo o Governo Geral dos Índios, fica estabelecido que o poder temporal passa a ser exercido por colonizadores leigos. Ok, mas também fica estabelecido que o poder espiritual, ou seja, a responsabilidade pelo relacionamento colonos-deus, deus-colonos, continua estando nas mãos dos colonizadores missionários, ok? Deixa eu anotar aqui para vocês. Administração espiritual dos missionários. Então percebam, eu não tenho a expulsão de todas as ordens religiosas da Amazônia.
ok? Então o que nós estamos fazendo é literalmente colocando cada coisa em seu lugar. Os leigos se responsabilizam pelo poder temporal e os missionários se responsabilizam pelo poder espiritual. Como diz o pessoal da Oi, simples assim. Faz sentido, amores? Tudo certinho? Vamos lá. A segunda característica desse instrumento legal é o quesito da civilização dos índios, tá? E neste aspecto, o diretório define o aportuguesamento da cultura nativa. Aí você vai me dizer, como assim, prof? Muito simples, pessoal. Vamos lá. Aportuguesar, em outras palavras, significa aculturar estes nativos, tá? Vamos pedir aqui a ajuda da língua portuguesa? O que significa o A na frente da palavra? Ora, professor, negação, ausência de, exato. Então, o objetivo de aportuguesar a cultura nativa seria o de aculturar esses índios, ou seja, tirar deles sua cultura original e introduzir a cultura portuguesa. Neste sentido, algumas definições serão tomadas. Por exemplo, é muito importante que nós passemos a utilizar na Amazônia a língua portuguesa no lugar dos dialetos nativos e principalmente no lugar da língua geral que era utilizada até então, o famoso Nhengatu, ok? Então, a partir da implementação do Diretório dos Índios, passa a ser obrigatória a utilização da língua portuguesa. Além disso, nós teremos algumas outras obrigações. Por exemplo, as moradias construídas daqui para frente devem todas seguir um padrão europeu. Da mesma forma que os índios devem vestir-se como europeus, principalmente as mulheres, ok? Esses índios devem formar famílias no padrão europeu, com destaque para algo muito importante. Uma das estratégias utilizadas para facilitar esse processo de aculturação, para facilitar esse aportuguesamento da cultura nativa, seria a partir do estímulo de casamentos entre as Índias e os colonizadores portugueses. Aí você vai me perguntar assim, professor, de que maneira isso ajudaria? Gente, pensa comigo. No contexto que nós estamos analisando, nós sabemos que a nível de mundo, as sociedades em geral, elas são machistas e patriarcais, certo? Então, a partir do casamento de um português com uma índia, os filhos que nasceriam a partir desse casamento seriam educados na cultura do pai. Sendo o pai português, com toda certeza, nós teríamos o aportuguesamento desses hábitos. Então, alimentação, vestimenta, moradia, língua, religião, tudo isso passaria a ser processualmente de acordo com a cultura europeia, de acordo com a cultura portuguesa, sepultando devagar a cultura nativa. Faz sentido? Tranquilinho? Uma terceira característica extremamente importante, talvez uma das mais importantes trazidas para a Amazônia pelo Diretório, é o quesito econômico. Neste sentido, nós vamos perceber algumas definições. Por exemplo, lembrem-se que no nosso último encontro, nós falamos a respeito do renascimento agrícola, uma característica do período pombalino que é verdadeira tanto para o Brasil quanto para a Amazônia. Lembram disso? Pois é. Mendonça Furtado, irmão do Marquês de Pombal, responsável pela implementação do Diretório, vai bater pesado nessa tecla, incentivando a questão da produção agrícola. E nesse quesito, nós teremos uma subdivisão dentro desta atividade. Tanto nós teremos uma agricultura voltada para exportação,
como nós teremos o incentivo à agricultura de subsistência, ok? No aspecto produção para exportação, nós teremos o destaque para a produção de dois gêneros, que seriam o algodão e o tabaco, ok? Dois gêneros extremamente apreciados na Europa e que, por consequência, seriam produzidos seguindo a lógica do sistema colonial, que, por sua vez, está intimamente ligado à política mercantilista adotada pelos déspotas esclarecidos. Lembram que nós conversamos sobre isso no nosso último encontro? Pois é. Porém, além desta agricultura de exportação, nós teremos um estímulo à agricultura de subsistência, com destaque para a produção de feijão, milho e arroz. Dessa maneira, nós estamos adotando uma medida com o objetivo de garantir a subsistência da população colonial e, por consequência, estimular a vinda de colonizadores para a Amazônia. Tranquilo, amores? Faz sentido até então? Além disso, obviamente, como não poderia deixar de ser diferente, a principal atividade econômica que nós temos na Amazônia ao longo do período colonial é o extrativismo e comércio das drogas do sertão. E disso nós não vamos abrir mão, certo? Pensem assim, nós estamos introduzindo a agricultura como uma atividade a mais. Nós estamos completando a economia da Amazônia, mas o foco, a principal atividade econômica, sempre foi até agora e vai continuar sendo o extrativismo e comércio das drogas do sertão. Faz sentido, meus amores? Tranquilinho? Ainda no aspecto econômico, nós temos que lembrar do seguinte. Lembrem-se que o Marquês de Pombal liberta os índios. Lembrem-se que a partir do período pombalino, o índio não será mais escravo na Amazônia. Ao contrário, nós vimos no nosso último encontro que a partir das medidas das reformas pombalinas, o índio não só passa a ser considerado homem livre, como ele passa a ser considerado cidadão português. E eu lembro de ter mencionado para vocês que, como cidadãos, esses índios terão direitos, mas também terão deveres, cujo principal será a questão do pagamento de impostos, ok? E neste sentido, o diretório vai estabelecer o chamado dízimo, ou seja, 10% de tudo aquilo que esses índios produzirem, 10% de toda a atividade econômica que será realizada por esses índios deve ser repassada para a coroa portuguesa como pagamento de tributos. Afinal de contas, esses índios agora são cidadãos e, como cidadãos, eles têm o dever de pagar impostos para o Estado. Faz sentido, amores? Tranquilinho? O próximo item desse quesito, antes de eu comentá-lo, eu vou lembrar a vocês o seguinte. Lembrem-se que o Mendonça Furtado é um mero implantador das determinações do primeiro-ministro de Portugal, Marquês de Pombal, seu irmão. Lembram disso? E o Marquês de Pombal é um déspota esclarecido. E nós vimos no nosso último encontro que os déspotas esclarecidos têm como finalidade, têm como objetivo manter a política absolutista e, por tabela, a política econômica mercantilista e usar, quando interessante, usar, quando conveniente, elementos, princípios do iluminismo. Lembram disso? Então, olha só. Nós vamos perceber a utilização de uma ideia iluminista, mais especificamente relacionada ao liberalismo econômico, no quesito livre comércio entre as povoações. Ou seja, a ideia seria estimular as atividades comerciais, visando o desenvolvimento econômico dessas povoações. Lembro a vocês que, se nós compararmos a períodos anteriores, a partir do período pombalino, a Amazônia deixa de ser tratada de forma marginal
no quesito econômico e passa a ser valorizada. Lembram disso? Nós falamos sobre isso no nosso último encontro. Então, este livre comércio, estabelecido pelo Diretório entre as Povoações, tem como objetivo o desenvolvimento econômico desses núcleos de povoamento. Somada à garantia da subsistência dessa população, nós temos todas as possibilidades de alcançarmos o objetivo. Faz sentido? Cerejinha do bolo para que a coisa fique redondinha e tenha uma grande possibilidade de funcionar. Vejam, lembrem-se que nós temos nos índios as mãos, os braços, os pés da Amazônia no quesito mão de obra, certinho? Então, neste sentido, no aspecto econômico, o diretório irá organizar a distribuição dos índios nas povoações. Índios esses divididos entre o serviço real, serviço prestado à coroa e o serviço particular. Obviamente, priorizando as necessidades do Estado, as necessidades da coroa. Porém, procurando dividir igualmente esta mão de obra entre o serviço real e o serviço particular. Tudo bem, amores? Tranquilinho? Vamos lá. Mas, infelizmente, para o Marquês de Pombal, seu período de administração em Portugal e, por tabela, o período do Mano como governador e capitão-general na Amazônia tem tempo definido para acabar. Do que é que eu estou falando? Vou fazer uma analogia para facilitar o teu entendimento. Veja bem, até quando um ministro da Economia, até quando um ministro da Justiça, até quando um ministro da Educação exerce essa função no Brasil? Ora, prof, que pergunta difícil, até quando, até quando? Eu te ajudo. Ministro é cargo de confiança, certo? Ministro é alguém que é indicado pelo governo para exercer aquela função por um tempo determinado. E geralmente, a menos que aconteça alguma coisa aí nesse meio de campo, o período de duração deste ministro no poder, no governo, é igual ao período de governo da pessoa que o colocou para exercer essa função, certo? Prof, não enrola, o que você está querendo dizer? Muito simples. Por que Marquês de Pombal assumiu a função de primeiro-ministro português? Porque o rei de Portugal, à época, Dom José, o escolheu para essa função, certo? Porém, infelizmente para o nosso amigo, com a morte do rei Dom José, sobe ao poder alguém que odeia com todas as forças, que detesta com todas as forças o nosso amigo Marquês de Pombal. De quem que eu estou falando? De Dona Maria I. Ok? Deixa eu acrescentar aqui alguns detalhes para fazer sentido todo esse ódio, toda essa raiva que ela tem do Pombal. Veja, a Dona Maria, ela é uma beata, ou seja, ela é uma fanática religiosa. E a Dona Maria odiou com todas as forças, como beata que era, a expulsão dos jesuítas de Portugal e das colônias. Fora o fato que a administração pombalina se destaca, entre outros aspectos, pelo combate aos privilégios, pelo combate ao domínio que o clero exercia em Portugal. Lembram que nós também conversamos sobre isso no nosso último encontro? Pois é. Como beata, como fanática religiosa, a Dona Maria odiava essas medidas. Porém, no contexto em que o Pombal sobe ao poder, ela não pode fazer nada. Foi o rei que determinou que ele fosse o primeiro-ministro. E, por tabela, ele tinha o aval do rei Dom José para fazer tudo aquilo que fez até então. Porém, com a morte de Dom José e a ascensão de Dona Maria, nós vamos conhecer um episódio que fica conhecido na história de Portugal e da Amazônia
como viradeira. Ou seja, nós teremos literalmente aí uma virada de mesa. O Pombal, que até então, como primeiro-ministro, era o todo-poderoso e que mandava e desmandava em Portugal e por tabela nas colônias, a partir da ascensão de Dona Maria, Nike, ó, queda, ok? E, obviamente, com a queda de Pombal, todas as suas medidas caem junto com ele. Portanto, será o fim do Diretório Pombalino na Amazônia a partir do episódio que nós conhecemos como viradeira. Faz sentido, meus amores? Tranquilo? Aí você vai me perguntar assim, prof, então nesse caso a questão da utilização da mão de obra indígena vai ficar solta? Não, de jeito nenhum. Para substituir o diretório, nós teremos a criação do Corpo de Milícia de Trabalhadores Indígenas, ok? E aí, pessoal, a primeira característica que nós teremos desse instrumento legal é a manutenção da liberdade e igualdade dos índios. Ou seja, nesse aspecto, nós não teremos uma mudança drástica. Assim como o Pombal tinha acabado com a escravidão indígena na Amazônia, o instrumento legal do período mariano, ou seja, da administração da agora rainha Dona Maria I, vai manter o índio como homem livre e como cidadão português. Ok? Mas fica definido que a utilização desta mão de obra, ela sempre vai priorizar o chamado serviço real. Seja esse serviço a defesa do território, seja esse serviço a produção econômica. Principalmente porque a ideia é continuar tributando esses índios. Ok? Tranquilinho? Então, nesse aspecto, nós vamos perceber o seguinte. Índios que exerçam funções, índios que tenham uma profissão, índios que tenham uma ocupação profissional e que possam pagar seus impostos, principalmente o dízimo, estarão isentos do serviço real. Como assim, prof? Explico. Eu considero que esse índio, ele já deu a sua contribuição para o Estado com o pagamento de impostos. Então, neste caso, ele não precisaria ser duplamente cobrado com o trabalho e os impostos. Se eu paguei os impostos, em tese, eu estou livre do serviço. Faz sentido? Porém, fica estabelecido pela Milícia de Trabalhadores Indígenas duas situações. O corpo de milícias e o corpo efetivo de índios, tá? Qual a diferença entre eles? No corpo de milícias fica definido serviço real e particular de índios aldeados e sem moradia e emprego fixos. Olha como faz sentido. Se esse índio não tem emprego, por tabela, ele não trabalha, certo? Se ele não trabalha, ele não tem rendimentos. Se ele não tem rendimentos, então, por consequência, ele não terá condições de pagar os seus impostos. E se ele não serve a coroa com o pagamento de tributos, ele vai servir a coroa com a sua mão de obra. Faz sentido? Tanto a coroa quanto os particulares. Ou seja, aqueles colonizadores, aqueles núcleos de povoamento que precisam da mão de obra indígena, tanto para a coleta das drogas do sertão, como para as atividades econômicas do dia a dia. Ok? Já o corpo efetivo de índios define o seguinte: serviço militar, perceba que nesse caso nós estamos estabelecendo um serviço, uma atividade, uma atuação específica, que seria o serviço militar, tanto de índios aldeados, ou seja, tanto de índios que habitam esses núcleos de povoamento, essas povoações, essas vilas, esses lugares, mas dando preferência, atenção para este detalhe, para ex-escravos e mestiços. E aqui eu tenho um comentário para fazer com você. Veja, a ideia é fazer com que esses índios sejam utilizados prioritariamente nas atividades econômicas. Ou seja,
na extração das drogas do sertão, haja vista que eles são os únicos que conhecem o território e, portanto, têm acesso facilitado a estas riquezas, ok? Sejam as atividades econômicas do cotidiano, tanto para a coroa, tanto para o Estado, como para os demais colonizadores, ok? Agora, se nós tivermos a necessidade de utilizar esses índios para o serviço militar, que jeito? Fazer o quê? Mas, no corpo efetivo de índios, prioriza-se a utilização de escravos africanos libertos e mestiços, exatamente para deixar os índios prioritariamente para as atividades econômicas. Faz sentido, meus amores? Tranquilinho? E por fim, a Milícia de Trabalhadores Indígenas define que, na impossibilidade da utilização de índios aldeados, pode-se fazer uso de um instrumento, de um mecanismo legal chamado ajuste particular, que define o livre recrutamento de índios não aldeados. E aí você vai me perguntar, prof, o que seria isso? Veja, o índio aldeado é um índio que habita em núcleos de povoamento, em povoações, em vilas, em lugares, ok? Entende-se desta maneira que este índio aldeado, ele é livre. Como um homem livre, ele é cidadão, tanto é verdade que ele está sujeito ao pagamento de tributos, ok? E com o aportuguesamento da cultura nativa, este índio é um índio considerado civilizado. Ou seja, ele já se comporta conforme os padrões europeus. Ok? Os índios não aldeados são os índios que, apesar de livres, já que não existe mais a escravidão do índio na Amazônia, eles ainda têm um estilo, um padrão de vida tribal. Ok? Então fica determinado que, apesar da liberdade, índios não aldeados estão liberados para o livre recrutamento, seja por parte dos colonizadores, seja por parte da coroa, seja por parte do Estado. Ou seja, o que nós vamos perceber neste contexto é que os índios, apesar de não serem mais escravizados, estão totalmente à disposição dos colonizadores e da coroa para darmos prosseguimento ao processo de colonização da Amazônia neste período. Tranquilo, rapaziada? Tudo certinho? Forte abraço para você e até o nosso próximo encontro.